Bom, cara, acabou a partida do Chelsea contra o Bournemouth. Foi uma partida bastante interessante, uma partida muito difícil, mas que com algumas modificações a gente conseguiu chegar a uma vitória de 1 a 0. Foi um jogo muito apertado e aqui eu vou comentar sobre esse jogo, falar sobre a parte tática, falar sobre o que eu vi de bom e ruim no jogo. Vamos comentar esse jogo aqui hoje. Chelsea foi pra campo com 4-2-3-1 e o Bournemouth foi pra campo com um 4-2-3-1 também. Quem vos fala aqui é o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Pra quem me acompanha aí no Threads, sabe, lá na minha rede social, né, @ddcorvo, pra quem tá curioso, eu basicamente lá falei que o jogo contra o Bournemouth seria um jogo muito difícil. E por que que eu falei isso? Por que que eu dei essa expectativa pro jogo? Porque o treinador dos caras é muito competente, cara. Iraola tá fazendo um trabalho excepcional no Bournemouth. Cara, se tu olha pro elenco do Bournemouth, aqui vai pra uma parte mais de quem talvez tenha o conhecimento dos jogadores ali que estão em campo, dá pra ver que é um time interessante, mas é um time para disputar rebaixamento. E por enquanto, sob o comando de Iraola, ele não tem disputado rebaixamento, ele tem ficado no meio da tabela pra parte de cima e tem sido extremamente competitivo, o que coloca o Bournemouth em um patamar muito acima do que deveria ser. É mérito do treinador, de mais ninguém. Esse elenco não é nada demais. Conheço todos esses nomes, sei o que eles fazem em campo e o nome de maior destaque, inclusive, eles perderam, ok? Mas que não foi grande coisa pra essa partida, mas inclusive eu diria que talvez eles tivessem ganhado esse jogo se esse grande nome, que é o nome de Solanke, tivesse aqui em campo. Talvez teria sido uma vitória. Eu sigo pra falar a dinâmica do jogo, a parte tática dele. Claramente o Bournemouth, ele tem um plano de jogo que varia, a depender do adversário. A depender do adversário ele pode ser mais propositivo, a depender do adversário ele pode retrancar e saber que, mano, a gente não vai conseguir jogar sem uma retranca aqui contra esse cara, principalmente quando enfrenta um treinador muito bom, né? E no caso contra o Chelsea ele escolheu um plano muito interessante, eu gostei do plano dele. O plano de Iraola lá foi muito inteligente, ele pegou, começou a bater mais no meio de campo na nossa construção e ele fazia uma pressão que ela só acontecia para que a nossa saída de bola não saísse com qualidade. Então dependia do tempo. Se a gente saísse rápido, ele nem pressionava. Se a gente ficasse demorando com a bola, ele tentava pressionar pra quebrar essa dinâmica de criar com calma, ok? Então ele faz esse plano acontecer ali, onde ele não faz essa pressão mais alta que ele poderia ter feito pra não ter um problema com a questão física, né? O jogador se cansar muito nesse primeiro tempo. Então ele usa muito bem esse lance aí pra obrigar a gente a construir mais rápido. E nessa obrigação de construir mais rápido, a gente tem vários problemas e várias dores de cabeça que a gente teve durante a partida. Então a gente não conseguia construir bem por trás. E quando a gente chegava pra parte da frente ali pra tentar acionar em velocidade os pontas ou os jogadores, a gente não conseguia fazer nada. Então Pedro Neto não conseguiu jogar bem a partida, Madueke também não, e outros jogadores do Chelsea também não conseguem fazer uma partida que dá pra dizer que é uma partida efetiva, que é uma partida boa, que é uma partida que funciona muito bem. Não foi o caso, cara. Foi uma partida que dá pra dizer que foi magra, né? Do ponto de vista criativo, esse primeiro tempo do Chelsea foi incrivelmente magro, incrivelmente fraco. No segundo tempo também começa com essa dinâmica, onde o Bournemouth continua quebrando a nossa construção, quebrando as nossas transições com muita facilidade, e só muda depois das alterações que rolam no segundo tempo, ok? A única parte de criatividade que a gente tem por parte do Chelsea vem mais dos pés de Cole Palmer, Renato Veiga e Noni Madueke, que foram quem conseguiu criar alguma coisa interessante durante a partida. Quando a gente olha o plano do Chelsea, mesmo de sempre, 3-2-4-1, tentando fazer a jogada ofensiva, nós notamos que tem um problema nessa construção do jogo de hoje. Moisés Caicedo teve muita dificuldade para administrar, fazer a função de Enzo Fernandes, né? Nesse jogo, em teoria, ele tava na função de Enzo Fernandes, mas ele não conseguiu subir muito bem. Em muitos momentos a gente vê uma fixação extrema de Caicedo. Eu conversei com algumas pessoas sobre isso, muita gente foi, diria que bastante até mal educada comigo, falando como se não, Caicedo vai conseguir fazer essa função. Eu avisei que talvez ele não conseguisse, ok? E me parece o caso. Me parece que ele tava bem desconfortável. O lateral invertido foi, no caso, com o Cucurella, né? Que a gente viu dando alguma inversão ali pro meio de campo. Só que ainda assim as coisas não estavam funcionando muito bem. Me parecia ter uma fixação muito grande de Renato Veiga e Caicedo. Ambos parecendo mais que os dois eram primeiros volantes. Então o plano também não funciona tão bem sem Enzo Fernandes, que é um completo absurdo. Pra ser bastante claro com vocês, é bem absurdo que os nossos jogadores não consigam fazer o plano funcionar tão bem depois de tanto tempo. Então a nossa construção falhou, as nossas ideias falharam muito. E aí o que aconteceu no final das contas foi que rolou um pênalti de Evanilson, já que a gente tava tomando muita pressão ali, e Evanilson bate o pênalti, o Roberto Sanches salva a gente, salva o pênalti, inclusive fez uma partida maravilhosa o Roberto Sanches. Vou falar mais dele um pouco mais à frente. E basicamente essa foi a dinâmica do jogo, cara. O Bournemouth parecia melhor em campo, construindo coisas, com um jogo bastante inteligente, né? Sempre roubando a bola ali no meio da nossa construção para criar jogadas rápidas. Acabou que eles não aproveitaram nenhuma das oportunidades e o jogo terminou em 1 a 0 pro Chelsea. Aqui eu já começo a falar dos bons jogadores, cara, e tem muita gente pra falar aqui hoje, muita gente interessante. Pra mim o melhor jogador dessa partida com certeza é o nome de Robert Sanches, sim, o goleiro do Chelsea. Sim, ele que eu critico tanto. Aqui inclusive eu aproveito pra falar um pouco desse assunto, cara, que é o assunto de oportunismo. Vamos lá, vou te explicar como é que funciona. Como é que funciona uma pessoa oportunista e filha da puta, eu acho que é o nome que a gente dá. Pessoa
oportunista e filha da puta, o que ela faz? Eu falo aqui no meu canal que o Roberto Sanches é um jogador ruim. Aí, por exemplo, ele faz uma partida hoje muito boa, como ele fez hoje, pegou pênalti, defendeu pra caramba, fez umas jogadas muito boas, não errou passe. A pessoa vai pegar essa partida e aí ele vai começar a falar um bocado de merda de mim, porque eu falei de Roberto Sanches. Sendo que no final do dia, se ele pegar a média de Roberto Sanches, o que ele faz dentro dos jogos, ele faz muita merda. Então é óbvio que eu vou bater nele. Então muita gente faz isso, de pegar ali e ser oportunista, pegar aquele momento ali, ó, o cara foi eliminado ali, o cara perdeu ali, então eu vou falar agora, ó. Sendo que é algo estúpido. Porque aí pode ser que na semana seguinte Roberto Sanches faça uma merda, ou um treinador que eu falei bem, por exemplo, nesse fim de semana teve o jogo do Liverpool, porque ele perdeu de 1-0 pro Forest. Esse cara oportunista vai falar disso, só que pode ser que depois ele não perca mais nenhum jogo, não dá pra saber, porque a gente não prevê futuro. Então esse que é um ponto aqui que eu precisava entrar. Então eu tô elogiando o Roberto Sanches porque eu sou imparcial, porque não importa, tipo assim, se ele jogar bem, eu vou falar bem dele. É igual o Nicolas Jackson, eu odeio o Nicolas Jackson? Não, eu só quero que ele jogue bem. Se ele jogar bem, eu vou falar bem. Eu precisava falar disso aqui, porque tem muita gente que é oportunista, cara. Pega o que eu falo, distorce e fala como se eu estivesse falando, tipo, mal de um jogador que é bom, quando na verdade você vai olhar a média ali, é horrorosa, ou então às vezes eu falo bem de um treinador e a pessoa vem aproveitar de oportunidade. Mano, isso é babaquice, isso é coisa de gente baixa, de novo, volto a repetir, gente que não tem caráter nenhum, ok? Agora eu volto pro meu vídeo aqui, depois de falar disso aqui. Outros que eu posso citar aqui que jogaram muito bem a partida é Palmer dropando profundamente pro meio de campo pra armar o jogo, pra criar jogada, pra criar dinâmica. 2 cartões amarelos saem em cima dele, é uma partida que ele vai muito bem, ok? Ele tava criando algumas movimentações que tava acabando com a marcação, só que parecia não ter alguém que pudesse ser acionado pra trazer algum perigo, alguém que se posicionasse realmente muito bem, alguém que fosse perigoso na linha de marcação, porque o nosso 9 é Nicolas Jackson. Foi um problema durante todo o jogo, cara. Outro que eu cito que jogou muito bem é Renato Veiga. Partida maravilhosa de Renato Veiga, jogou como volante, jogou muito bem. Me impressionou, inclusive, eu achava que ele teria muita dificuldade pra jogar de volante na Premier League, mas ele não teve. Só que agora eu fico confuso, porque Caicedo não conseguiu jogar junto com ele, cara. E aqui vai ficar pro futuro explicar esse problema que rolou no jogo de hoje. Porque Renato Veiga jogou bem, Caicedo já teve muita dificuldade pra fazer a função dele. Vamos ver o que acontece no futuro pra saber que realmente estava acontecendo no jogo de hoje. A gente tem Wesley Fofana, que também pra mim fez uma partida razoavelmente boa. A zaga no geral jogou minimamente bem, cara. E vindo do banco de reserva nós temos o nome de Jadon Sancho, que entra aos 46 minutos, e aos 79 minutos o nome de Christopher Nkunku entrando como camisa 9. Naturalmente, Enzo Maresca vai perceber que Nicolas Jackson não é o suficiente e vai usar Christopher Nkunku. Se ele não usar, a gente vai perder um jogo ou empatar de 0-0, como teria sido esse jogo se a gente insistisse 90 minutos de Nicolas Jackson. Inclusive o design que rolou no campo ali depois que Nkunku entra é um design que eu coloquei em um vídeo meu, né? João Félix, Sancho, Cole Palmer e Nkunku juntos. João Félix, eu posso falar que ele fez um jogo estranho, mas não jogou mal e nem jogou bem. Eu diria que ele tentou coisas, deu errado, mas ele tava tentando bem, agindo corretamente. A tomada de decisão era boa, só que não deu certo. Então não é uma questão de jogar mal, mas ele foi importante pra que as jogadas acontecessem, ó. Boa movimentação e pressão que ele tava fazendo ali no começo quando ele entra, né? Aqui a gente já começa a falar de quem jogou mal essa partida, e eu falo do nome de Nicolas Jackson. Não gostei da partida dele, eu achei a partida dele muito fraca pra um camisa 9. Tem aquele momento que ele vai chutar e o tal do Senesi tira a bola do pé dele, cara. Pra ser bastante sincero, mano, dava pra ter chutado. O jogador melhor teria chutado no gol aquilo ali, cara. Ele demorou muito pra tomar a decisão, como sempre, né? Eu já falei 1000 vezes aqui, eu não vou repetir. Pedro Neto pra mim fez uma partida fraca pra caramba, ok? E tudo que ele fez deu errado. Acontece, ok? Não quer dizer que é um péssimo jogador nem nada. E quando o Sancho entra, claramente o Sancho começa a deitar os caras, né? Você vê que o jogador tem muito medo de se aproximar de Sancho, diferente de Pedro Neto, né? Porque é o que eu falei de técnica. O jogador tem muita técnica, o cara, pô, mano, se eu me aproximar ele vai me driblar ali, eu não vou deixar não, mano. Vou cobrir o cara e vou ficar na paz, mano. Inclusive, o Sancho dá assistência pra o gol de Nkunku que entra no segundo tempo. A gente tem também de outro que jogou, e esse aqui foi o pior da partida, ok? Esse aqui foi quase sacanagem. Dizazi, inclusive no primeiro tempo teve um momento que ele dormiu e que o cara sai ali correndo e ele tá totalmente perdido em campo. Eu não sei o que rolou com o Dizazi, ele jogou bem mal. Quando ele sai, o jogo melhora. Ele tava atrapalhando a linha de marcação, inclusive, porque ele tava jogando muito, muito, muito mal. Bizarra a partida de Dizazi, não é a primeira vez. Desde que começou essa era, o Enzo Maresca, ele tá jogando mal pra caralho. Tipo, eu não tô entendendo o que tá rolando com o Dizazi, cara. Ele jogava, ele tinha seus problemas, mas não era esse jogador horroroso que ele tem sido nos últimos jogos, cara. Ele tem jogado muito mal. Hoje passou do limite, parecia que tava dormindo em campo, cara. Assim, tem que estar acordado em campo, pelo menos. Então, é basicamente isso, cara. Esses foram os jogadores que jogaram bem e que jogaram mal. Agora eu dou um resumo do jogo pra vocês. Essa aqui foi uma partida ruim, da parte do Chelsea, foi uma partida horrorosa, nem nada. Eu volto a repetir o que eu falei no início. Não, porque o Bournemouth é um time
time forte, ok? Não é um time fraco. Pode ter elenco fraco, pode ter nada que, tipo, indique que é um time forte, mas o treinador faz ser. É um time que é resistente, é um time que dá trabalho pra time grande. Em teoria, a gente deveria ter trabalho com eles. Agora, faz sentido a gente quase perder pra eles e depender da sorte do nosso goleiro ruim jogar bem uma partida? Ele vai fazer isso a cada um ano? Não, ok? E nesse ponto dá pra você cobrar mesmo. Foi um futebol pobre em campo. Pra o time tão rico que gasta tanto, né? E que parece que eles sabem o que estão fazendo, foi um futebol pobre em campo. Devia ter mais. E talvez seja só uma questão de ajuste. Talvez seja só Enzo Maresca achar os principais jogadores. Achar os jogadores certos. Em vez de utilizar Zazi, utilizar outro jogador. Em vez de utilizar Pedro Neto, botar Sancho 90 minutos, por exemplo. Em vez de começar com o Nicolas Jackson, começar com o Nkunku. E aí fazer aquela coisa de Nicolas Jackson, ele entrar no segundo tempo pra ele, sei lá, vir correndo com físico e tudo mais, pra tentar criar uma dinâmica diferente. Porque Nkunku durante esse começo de jogo vai ser bem mais perigoso do que ele. Se Nkunku recebesse as bolas que ele recebe, com certeza a gente teria mais chance de gol. Talvez seja apenas isso, ó, essa falta de ajuste. Mas vitória é vitória, ganhamos de 1-0. Parabéns aí ao treinador, bom trabalho feito. E é isso, agora ele tem que arrumar soluções aqui pra frente, ó. Continua com as fraquezas defensivas. Hoje eu descobri uma nova. Hoje, prestando atenção no jogo, eu descobri uma nova e essa aqui vai ser dura, viu? Vou deixar o spoiler aqui, mas basicamente tem um momento da transição do jogo do Chelsea, onde tá meio que se juntando a linha de defesa. Os jogadores, como eles cobrem um certo espaço no meio de campo, o lateral invertido, e aí ele vai pra linha de zaga, fica um buraco no meio de campo e dá pra tu chutar gol. Eu percebi isso hoje, eu não tinha notado ainda esse detalhe. Mas basicamente, se um treinador inteligente perceber essa fraqueza, a gente pode tomar muito gol de fora da área, até porque o nosso goleiro é Roberto Sanches, né? Enfim, cara, só dando esse spoiler aqui que eu descobri uma nova fraqueza hoje, cara. Eu espero que vocês tenham gostado disso aqui. Se gostou, mano, não esquece, like, compartilha esse vídeo com um amigo seu, gosta de futebol, gosta do Chelsea. Muito importante o compartilhamento de vocês e o like. Muito obrigado por me escutar até aqui. Esta aqui foi mais uma análise. É isso, tchau.